Estamos aí, continuando na nossa série, sobre o livro de Romanos, estudando essa carta. E na quarta-feira passada nós fizemos um parênteses, né? Em algumas situações que Paulo traz um assunto e diz coisas importantes sobre esse assunto. Embora a intenção dele, a priori, não era ensinar sobre aquele assunto, mas usar aquele assunto dentro de outro contexto, a gente tem sempre aberto um parêntese para ensinar mais sobre aquele assunto. Nós fizemos isso com o batismo e nós fizemos também com o casamento, que foi o que a gente viu quarta-feira passada. A ideia geral está dentro do capítulo 7. E por que surgiu essa questão de abrir um parêntese sobre casamento? Porque Paulo usa o casamento como um exemplo do que acontece com a gente, com o relacionamento entre a gente e a lei, quando nós estamos em Cristo. E, em essência, o que é que Paulo ensina no começo do capítulo 7? Que assim como o casamento é válido enquanto o cônjuge vive, mas uma vez que o cônjuge morre, a lei do casamento perde o seu efeito e você está livre para casar com quem quiser. Da mesma maneira, com a nossa morte em Cristo, uma vez que nos unimos com Cristo, com a nossa morte em Cristo, isso causou a dissolução do nosso casamento com a lei. Então nós não estamos mais debaixo da lei, porque houve morte. E uma vez que houve morte, a aliança foi desfeita e nós nos tornamos livres para casar com quem quiséssemos. E aí nós casamos com Cristo e passamos a viver uma nova vida com Ele. E aí, por causa das coisas que Paulo fala sobre casamento, nós precisamos abrir um parênteses sobre casamento. Porque Paulo faz uma afirmação extremamente pesada. Teve gente que me procurou depois do culto, na verdade não depois do culto, me procurou no domingo dizendo: pastor, na quarta-feira o senhor pegou muito pesado. Eu digo: é porque realmente a Bíblia pega pesado sobre esse assunto. Casamento é coisa seríssima, não é brincadeira. E aí, de fato, a maneira como a Bíblia vê um casamento é que as duas pessoas se tornaram uma só. E uma vez que se tornaram uma só, não deve se separar. E uma vez que se separa, você continua conectado e essa conexão só encerra com a morte. Essa foi a ideia. E nós colocamos alguns textos, ensinamos e tratamos aquela questão da cláusula de exceção de Mateus, que, conforme muitos acreditam, no caso das relações sexuais ilícitas, você, ou seja, especificamente no casamento, no caso do adultério, você teria licença para divorciar-se e casar com outra pessoa. E eu apresentei uma visão da teologia bíblica sobre o assunto, uma possibilidade de interpretação da cláusula de exceção, e que no caso, o que eu apresentei, que é o que eu considero mais provável, é que, pelo fato de só ter em Mateus e em mais nenhum lugar do Novo Testamento, aquilo ali se referia a um aspecto específico do público-alvo de Mateus, que era um público judaico, e como os judeus têm um casamento em duas etapas, o que é que tem de diferente do casamento do judeu com o gentil? A primeira etapa do casamento. Então, aquilo se aplicaria à primeira etapa. Mas, como eu falei, isso é do campo do provável, não é do campo da certeza. Por não ser do campo da certeza, eu não posso dizer que a pessoa que, em caso de adultério, casou de novo, está em pecado. Não posso dizer isso. Então, não posso chegar e condená-la e julgá-la como alguém. Em caso de adultério, você divorciou, se casou de novo. Você não tem certeza a ponto de lhe dizer: você pecou quando fez isso. No entanto, como eu considero mais provável, por isso que eu, como pastor, não celebro o casamento de pessoas divorciadas e nem vou ao casamento. Falei isso de forma muito clara, muito humildemente. Acho que eu repeti isso 200.000 vezes, que era do campo do provável, mas que era por uma questão de consciência. E acho que quem não entendeu, porque não quis. Porque ficou muito claro, né? Então, o que é que acontece? Em relação... Houve uma questão especificamente que eu tinha me programado para desenvolver um pouco mais na quarta-feira passada, e eu terminei passando por cima, no calor da argumentação, e não fiz esse comentário, e eu acho pertinente fazê-lo,
antes de passar para a continuação do capítulo 7, tá? E qual é? Coloque aí, por favor, filho, o slide do número 217. Nós falamos de uma situação em que Paulo deixa claro para você que você pode se divorciar tranquilamente. Uma situação diferente do adultério. E qual é essa situação? É a situação de que quando o cônjuge não consente em viver com você. É ele quem não quer viver com você, tá? E aí, quando o outro não quer viver com você, Paulo diz que você ficar insistindo numa relação com alguém que não quer viver com você, seria como um jugo de escravidão. E que Deus não chamou ninguém para essa situação. Só que, como eu mencionei, partindo do princípio que ele acabou de dizer que aquela pessoa que nós não devemos nos divorciar, mas se divorciar, se separar, ou deve voltar para o cônjuge ou não se casar novamente, então, pelo próprio contexto, isso não significa que você tenha licença para casar de novo. Uma vez que a pessoa não me quer, eu saio, me divorcio, em paz, estou em paz no coração, mas não necessariamente isso significa que você esteja liberado para casar novamente, tá? Então, eu falei isso aí, só que, eis a grande questão, a pergunta é, o que será que significa o marido consentir em viver com a esposa ou a esposa consentir em viver com o marido? Porque eu fiz o recorte errado, tem um versículo antes desse, que fala que o mesmo para a mulher vale para o homem, tá? Então, tanto o homem, tanto o caso quando a esposa não quer mais o marido e o marido tem a licença para sair do casamento, quando o marido não quer mais a esposa tem licença para sair do casamento. Só que o que é que acontece? O que é que significa não consentir em viver com você? Será que eu só posso dizer que estou amparado para me divorciar em paz, se a pessoa oficialmente foi lá no cartório e deu iniciativa dos papéis de divórcio? Me parece que não. Porque o casamento, ele é uma aliança. E essa aliança, basicamente, tem responsabilidades para ambas as partes. Paulo resume isso de forma simples, dizendo que a responsabilidade do marido é amar a esposa, e a responsabilidade da esposa é respeitar o seu marido. Então, o que acontece? Uma vez que a pessoa não ama mais o outro, não respeita mais o outro, agride o outro com humilhações verbais, ou mesmo agressões físicas, posturas que atentem contra a dignidade do outro, eu estou por meio de atitudes dizendo, eu não quero você. Ou como situações que eu, como pastor, já tive que tratar. Por exemplo, o cara era casado com uma mulher e simplesmente vivia como se aquela mulher não existisse. E aí era incapaz de fazer um elogio, era incapaz, não apenas não tinha absolutamente nenhuma intimidade com ela, como sequer fazia um carinho. Porque às vezes a falta de sexo nem sempre é uma questão de que você não ama mais ou algo dessa natureza. Às vezes existem problemas de natureza biológica, psicológica, problemas de impotência, etc. Existem vários fatores. Mas, quando o sujeito, ou a sujeita, não aceita mais ter intimidade com o outro, se recusa a ter intimidade com o outro, não há amor, não há carinho, não há respeito. Então, isso significa que eu, por meio das atitudes, estou dizendo, não quero mais você. Você está entendendo? Então, o resultado, nessa situação que eu mencionei, o cara não tinha absolutamente nenhum carinho com a esposa, nenhuma palavra, nem sequer falava com ela. E ela fazia lavava a roupa dele, fazendo comida, cuidando de tudo, fazendo aquela coisa todinha. E quando ela questionava, ele dizia, é você quem está com história de separação, eu não vou deixar o meu lar. Eu não quero acabar com a minha família. É muito engraçado. É muito engraçado. Ele não quer uma esposa. Ele quer uma empregada doméstica gratuita. É isso que ele quer. Você está entendendo? Então, a atitude dele fala por si só. Ele não precisa sair de casa para dizer que não quer mais, ou ir ao cartório para dizer que não quer mais. Basta ele não amá-la mais. Não expressar mais, ele quebrou a aliança, tá? Então isso é um indicativo, assim como se a esposa simplesmente olha para o marido e diz, olha, não lhe devo mais satisfação, eu vou para onde eu quiser, tá? Não vou mais usar essa porcaria,
Está entendendo? Vou para onde eu quiser e vai para a night. Aí chega 2 da manhã, onde é que você estava? Não é da sua conta. Aí o cara, desse jeito a gente vai separar ela. Eu não estou falando em separação, você que está com isso. Eu não quero perder minha família. Por que tu não quer perder, que eu não estou entendendo? Porque tu já não me respeita mais como marido. Você está entendendo? Então, ficou faltando eu desenvolver essa questão de forma mais prática. Então, uma vez que, e eu já lidei com várias situações semelhantes a isso que eu estou falando aqui, uma vez que a pessoa claramente, por meio de atitudes, tá, recusa-se a aceitar o outro como cônjuge, estou falando como cônjuge, não como empregada, não como um colega que divide a casa, né? Se recusa a aceitar o outro como cônjuge, isso, no meu entendimento, aplica-se perfeitamente o texto de 1 Coríntios 7, e você pode se divorciar em paz, com a convicção de que não está devendo nada para Deus. Absolutamente nada, tá? Então essa é a lógica que eu entendo desse texto, mas como eu já falei, como Paulo acabou de dizer nos versos anteriores, não significa dizer que você está liberado, porque apesar disso, ainda preserva-se o princípio de que com a morte do cônjuge é que você está liberado para casar de novo. Essas coisas de casamento são questões muito sérias. Eu me lembro que uma vez, eu ensinando sobre isso lá em Belém. Aí, numa reunião de casais jovens, a gente tinha um grupo de jovens casados. Era um grupo muito legal, lá na PIB do Pará. E aí, tinha uns 25 casais nesse grupo. A gente fazia umas reuniões com eles. E quando eu ensinei sobre isso, aí a turma começou a fazer perguntas e tal. E teve uma pessoa que perguntou: pastor, então a pessoa não tem mais o direito de ser feliz? Né? Foi a pergunta que a pessoa me fez. E uma pergunta autêntica, uma pergunta que expressava realmente a questão que mexeu com ele. E aí a resposta que eu dei na hora era o tipo de coisa que você não se prepara para responder, mas que o Espírito Santo, você dá uma sapateada na hora assim, né? O Espírito vai, você é tomado. E aí foi quando eu respondi para ele, eu disse: meu irmão, a felicidade não é um direito do ser humano. A felicidade é uma dádiva de Deus. E Deus não vai lhe dar aquilo que é contrário à sua palavra. Então, se a felicidade é uma dádiva de Deus, e Deus não quer esse novo casamento, então Deus não vai lhe dar esse novo casamento. Isso para Deus não é a maneira dele lhe dar felicidade. Essa foi a resposta, partindo do princípio e lógica. Aí eu já não estava nem falando na questão de adultério, porque a questão de adultério, como eu já falei, tem a cláusula de exceção, e aí eu tenho que pisar nesse terreno com muito mais cabeça baixa. Mas tirou adultério, amigão, aí a Bíblia é muito clara. Aí não tem nem o que ter cabeça baixa. Só que, como eu falei quarta-feira passada, tá? Deus, quando trata o pecado, quando a questão é pecado, existe uma maneira que Deus trata a pessoa que vai pecar, e existe uma maneira que Deus trata a pessoa que já pecou. Você concorda comigo? Quando a pessoa vai fazer o errado, o que é que Deus diz na sua palavra? Não faça. Mas quando a pessoa já fez, o que é que Deus faz? Derrama graça. Derrama misericórdia. Então o que acontece? Mesmo quem casou uma segunda vez ou terceira vez, e mesmo se não foi por causa de adultério, ainda assim está debaixo da graça de Deus. Então siga a vida e preserve esse casamento que você tem hoje. Essa é a grande lição, tá? Então quando eu ensino sobre isso, não tem nenhum cabimento que alguém que já casou uma segunda ou terceira vez e não foi casado adultério vai ficar chateado comigo. Não tem o menor cabimento. O objetivo de ensinar isso é para que quem está casado preserve seu casamento. Para que a gente não pense que casamento é brincadeira. Essa é a grande questão. Mas já casou, amigo, é graça, é misericórdia, Deus é bom. Ele dá outra chance, começa de novo, vida que segue.
Essa é a questão. Então tenha isso claro no coração, tá? Eu precisava fazer esse fechamento, porque essa questão ficou um tanto quanto pendente, ok? Tudo tranquilo? Deu para entender? Amém? Então pronto. Olha só. Em relação à continuação do capítulo 7, aí você vai lá para o slide 231, filho. Em relação à continuação do capítulo 7, aconteceu um acidente hoje de manhã. Tá? Terrível. O que foi que aconteceu? Quando acho que já era em torno de umas 10 horas, não, 1h10, era mais, já estava perto de eu ir buscar, que eu ia encontrar com minha esposa no supermercado, para de lá a gente pegar Isaac na escola. Estava perto já. Deu uma queda de energia aqui, e o meu computador fez, puf, apagou. Aí o que acontece? Não tinha um no-break instalado. Tenho até vergonha de dizer isso, né? Era para ter. Aí o que foi que aconteceu? Geralmente quando isso acontece, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu configuro tanto o PowerPoint como o Word para salvamento automático. Então eu vou trabalhando e ele vai salvando. Eu nem me esquentei a cabeça quando apagou. Simplesmente liguei o computador de novo, tal. Fui abrir o arquivo de novo. Eis que eu descobri que quando apagou, o arquivo se corrompeu. E eu perdi tudo que eu tinha feito de ontem para hoje até 11 horas da manhã. Tudo que eu já tinha preparado. E não teve jeito de jeito nenhum. Não teve jeito de jeito nenhum. Eu só não perdi tudo que eu fiz desde que começou Romanos até hoje, porque o que eu tinha feito até quarta passada estava salvo ali no computador da igreja. No computador que projeta aqui. Aí eu puxei o arquivo que estava aí, né, que na verdade fica na nuvem, né? Aí eu puxei o arquivo, só que aí eu tive que fazer tudo de novo, que eu tinha trabalhado ontem e hoje. O que é que acontece? Por causa disso, o meu projeto de terminar o capítulo 7 hoje foi por água abaixo. Não vai ter a menor condição de terminar. Então a gente vai ver pelo menos mais um parágrafo, tá? Mas eu não consegui preparar o material até o final do capítulo 7. Estava além das minhas forças, tá? Mas aí, como a gente tem meia hora, eu acho que nessa meia hora a gente vê o que eu preparei e é capaz até de não dar tempo. Conto com a sua compreensão. Amém? Então vamos lá. Olha só, nós vimos que o capítulo 7, Paulo está trabalhando ainda sobre a questão do efeito da justificação. O que no capítulo 5 é paz com Deus, ou seja, reconciliação. O que no capítulo 6 é liberdade da escravidão do pecado. No capítulo 7 é a liberdade do jugo da lei. E aí, como já vimos na primeira parte, nos versos do 1 ao 6, ele vai mostrar essa questão da analogia do casamento, mostrando que quando morremos com Cristo, fomos libertados das obrigações como a lei, digamos assim, né? A lei deixa de ter esse efeito sobre nós, esse poder sobre nós. Só que aí o que acontece? No verso 7 até o final, Paulo sente a necessidade de dar umas explicações a mais sobre essa questão, temendo ter sido compreendido de forma errada. Então, essa segunda parte, a ideia fica mais ou menos assim: fim do jugo da lei, na primeira parte, liberados pela morte de Cristo, na segunda parte, sabendo quem é o verdadeiro vilão. E aí você vai entender daqui a pouco. Vamos dar uma olhada nos versos 7 e 8 agora, próximo slide. Então, Paulo começa fazendo uma das suas famosas perguntas retóricas, né? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei, o pecado está morto. Então, o que acontece, queridos? Vocês lembram que eu falei, há 2 quartas atrás, que a maneira como Paulo vem apresentando a lei até esse verso 6 do capítulo 7, é como se a lei tivesse acoloiada com o pecado, digamos assim,
associadas num projeto de nos levar à condenação. Né? Paulo vem trabalhando disso, o pecado e a lei, o pecado junto com a lei. A ponto de, no verso 5, ele chegar a dizer que a lei desperta paixões pecaminosas em nós. Lembra que ele diz isso no verso 5? Então, o que acontece? Uma vez que Paulo falou tanto sobre a lei como uma parceira do pecado, alguém poderia chegar a entender que Paulo estava colocando a lei e o pecado no mesmo patamar. Que a lei teria a mesma natureza do pecado. Aí ele vai e faz a pergunta que ele imagina que alguém poderia fazer. Naquele recurso retórico que eu já expliquei aqui, nos episódios anteriores. Imaginando alguém questionando, e ele mesmo faz a pergunta que alguém poderia fazer, e ele mesmo oferece a resposta para essa pergunta. E a pergunta qual é? Que diremos então, a lei é pecado? Aí ele vai responder de forma enfática, de maneira nenhuma. Aí o que ele vai dizer em seguida? Ele admite que, de fato, sem a lei, o pecado não aparece. Em que sentido? Você só vai saber que o pecado é pecado porque a lei o define como tal. Você só sabe que a cobiça é cobiça porque existe o mandamento, não cobiçarás. Se Deus não tivesse dito não cobiçarás, nós não teríamos conhecimento que a cobiça é um pecado. Concordam comigo? Então, Paulo está dizendo, realmente, a lei faz o pecado ficar em evidência. A lei faz com que as pessoas percebam o pecado. Mas, a questão é, a lei é do mal por causa disso? Aí ele diz que não. Mas por que não? Como é que a lei pode ser uma parceira do pecado sem ser do mal como o pecado? Tá? Essa é a grande questão. E aí, para nós entendermos a resposta dele, nós precisamos perceber o uso que ele faz da palavra pecado aqui, para a gente poder ter uma noção, entender a lógica do argumento dele, tá? Próximo slide, por favor, filho. Olha só, para Paulo, nessa passagem ele usa pecado em dois sentidos. Ele usa pecado no sentido de um pecado específico, ou seja, a cobiça. A cobiça é um pecado? Sim, é um pecado. Mas ele também usa a palavra pecado aqui, num sentido mais amplo. Ele chega até a tratar o pecado de forma personificada. Porque ele diz, olha, o pecado aproveitou a ocasião da lei, né? Como se o pecado fosse uma força quase que pessoal, está entendendo? Agindo, tramando a nossa queda. Então, existe essa força do pecado que está na gente, que nos leva para cometer os pecados que a lei mostra. Seria mais ou menos essa ideia aí, tá? E de onde Paulo tirou essa ideia de tratar o pecado como essa força personificando o pecado? Na verdade, o próprio Deus usou essa linguagem. No próximo slide, por favor, filho. O próximo Deus usou essa linguagem, por exemplo, quando ele tratou com Caim. Lembra quando Caim e Abel foram oferecer, né, sacrifício? Caim, o texto diz que ele pegou do fruto da terra, queimou no altar. E Abel pegou das primícias do seu rebanho, queimou no altar. E aí o texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Esse texto levanta uma série de questões teológicas, uma série de pormenores. Primeiro, como foi que se ficou sabendo que Deus se agradou ou não, né? E aí vem várias propostas. E tipo assim, por que Deus se agradou de um e de outro não? Alguns dizem que Deus se agradou da oferta de Abel porque tinha sangue, mas na verdade existia oferta de cereal também prevista na lei, Deus se agradava dela também. Então o que é que acontece? Parece que a lógica de Caim foi que ele simplesmente pegou um feixe de grãos e colocou, porque o texto diz que ele ofereceu do fruto da terra. Mas quando vai falar de Abel, diz que ele ofereceu das primícias do rebanho. Então, Abel não pegou uma ovelhinha qualquer, ele escolheu o melhor. A melhor entregou para Deus. E Deus se agradou. Só que aí o que foi que aconteceu? Isso despertou um ciúme muito grande em Caim. Caim fez uma cara de raiva. E aí Deus vai e fala com ele. E aí o que é que o texto diz? O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?
Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então perceba que o próprio Deus trata o pecado como se fosse um inimigo vivo, né? Ele dá vida ao pecado, como se o pecado estivesse na porta, preparando uma emboscada, né, para pegar o sujeito. E o que é que Deus diz para Caim? Caim, olha o pecado aí, ele está se preparando, está planejando a sua queda, você tem que dominar isso aí. Então o resultado, provavelmente com isso, o objetivo da narrativa é nos fazer perceber o tamanho do poder, dessa força que existe dentro do ser humano, que o inclina para o pecado. Deu para entender isso aí? Então, resultado. Paulo, ele fala sobre essa força que nos leva a pecar usando a lei. Essa é a questão. O que é que ele vai dizer? Vamos voltar para o texto. Próximo slide, filho. O que é que o texto diz? Aquele que nós lemos de Romanos. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas, ou seja, realmente a lei faz eu ver o pecado. Faz eu ver o que é o pecado. A lei mostra o pecado. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então, como seria mais ou menos esse processo que Paulo está dizendo? Primeiro, ele diz que a lei põe o pecado em evidência. Então, até o momento da declaração não cobiçarás, ninguém parou para pensar em o que é cobiça, embora alguns já cobiçassem. Mas a partir do momento que tem ali, não cobiçarás, cobiça, cobiça. Aí, resultado, a lei faz com que se pense na coisa. Ela evidencia, ela revela a coisa, ela põe em evidência. Aí o que é que acontece? O pecado com P maiúsculo, essa força que existe na gente, que já quer nos inclinar para o pecado, aproveita a situação. Que situação? A lei fez você pensar em cobiça. Aí o pecado vai, essa coisa ruim que tem dentro do ser humano, e desperta o desejo de cobiça com base na lei que você leu. Ele aproveita a situação. E aí, resultado, produz em mim o desejo de cometer o pecado de cobiçar. Hã? Ah, tá. Então, em outras palavras, a lei se torna um instrumento involuntário do pecado. Então, não é que a lei assenta-se com o pecado numa mesa para planejar um crime. A lei joga o pecado na sua cara. Mas o pecado em que a gente estava só esperando isso para pegar você e jogar você para cometer o pecado com P minúsculo. Deu para entender? Hã? Não, é porque você precisa tomar como base o que ele já veio dizendo antes. Quando ele fala que na lei superabundou o pecado. Superabundou o pecado. Fala que a lei eleva o pecado. Fala que a lei desperta o desejo de pecar. Tá? Agora, justamente, ele vai se explicar. Peraí, gente, peraí. Eu não estou dizendo que a lei é ruim. Tá? Na verdade, é o pecado quem se aproveita da situação que a lei gera. Entendeu? É o pecado quem se aproveita da situação que a lei gera. Então, o que era para ser um instrumento de bênção se torna um instrumento de maldição por causa do pecado. E é o que ele vai continuar falando, tá? Então, o grande vilão é o pecado, não é a lei. Deu para perceber isso? Deu para perceber? É o pecado que é o grande vilão, não é a lei. A lei desperta o desejo de pecar, porque o pecado utiliza a lei para isso. Essa é basicamente o que Paulo está dizendo aqui. Aí ele continua.
E aí ele vai continuar introduzindo um eu na história. O que é que ele vai dizer? Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Percebe que ele está continuando a desenvolver a ideia? Olha só, ele já mostrou naqueles primeiros versículos o quê? Que o grande vilão, no tocante a despertar o desejo pelo pecado, não é a lei, é o pecado. O pecado usa a oportunidade. A lei faz você pensar no pecado. Aí o pecado, a força, essa inclinação, usa essa situação para levar você a pecar. Tá? Então ele começa a dizer, olha, no tocante a querer pecar, ao desejo pelo pecado, a culpa não é da lei, a culpa é do pecado. A lei é usada pelo pecado. Agora ele vai falar uma outra questão, ele vai falar sobre a morte. Ele já disse acima que a lei produz morte, que a lei mata. Ele chega a dizer isso claramente em Gálatas, em 2 Coríntios, por exemplo. A letra mata. Ele diz isso claramente, e lá no contexto, se você ler, ele está se referindo à lei. Só que agora ele vai se explicar também com o que é que ele quis dizer com isso. E ele vai dizer que assim como não é que a lei vem e produz o desejo em você, a lei põe o pecado diante de você, e o pecado vai lá e faz você pecar. Da mesma maneira em relação à morte, não é que a lei produz a morte. Da mesma forma, ele vai dizer que o pecado aproveita-se da lei para condenar você. Aproveita-se da lei para condenar. E aí o que acontece? Para isso, para a gente entender melhor essa questão, a gente precisa perguntar quem é esse eu que Paulo está falando aí. Tá? Quem é esse eu? De quem Paulo está falando? Porque ele vai dizer, antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Você está percebendo que todas as frases aí têm como sujeito e como objeto um eu, não é isso? Tem como sujeito e como objeto aí um eu. E a pergunta é quem é esse eu? Porque se a gente entender quem é esse eu, a gente entende o que é que Paulo está querendo dizer aí. Tá certo? Só que a grande questão é que houveram pelo menos umas 8 propostas diferentes entre os teólogos do Novo Testamento sobre o que é que ele quer dizer com esse eu. E assim, eu não vou tratar exaustivamente as 8 propostas, eu escolhi as 3 mais significativas, que são as mais, que os especialistas mais insistem nelas ainda hoje, tá? Só para você ter uma ideia e dizer por que eu acho que é uma delas, tá? Então, veja bem, a primeira proposta seria que o Paulo está dando seu testemunho pessoal. Ele está falando da vida dele, como um exemplo. Eu, um dia, estava livre da lei, e eu estava vivo, mas aí a lei chegou e eu morri. Está entendendo? Só que o que acontece? Por que eu tenho dificuldade com essa possibilidade? Por que eu levanto essa questão? Como é que Paulo podia dizer que em algum momento da sua vida ele vivia sem a lei? Paulo era um judeu, circuncidado ao 8º dia. Alguém que a história da vida se confunde com a lei. A prova disso é quando ele vai dar o seu currículo lá em Filipenses. O que ele vai dizer? Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo nunca na cabeça dele passaria a ideia dele dizer, houve um tempo na minha vida que eu vivia sem lei. Você está entendendo? Então, na minha opinião, isso não faz muito sentido. Tá?
A segunda proposta, que é defendida até por um número razoável de teólogos de respeito, é que esse eu seria um eu retórico, representando a experiência de Israel pré e pós-Sinai. Ou seja, como Paulo é judeu, ele estaria se identificando com os judeus como um todo aí. Eu, em que sentido? Vivia sem lei antes do Sinai, tá? E aí, passei a viver com lei depois do Sinai. Deu para entender? Qual é o meu problema com essa possibilidade aí? De Paulo estar pensando no Sinai. O meu problema é entender que Paulo acha que antes do Sinai as pessoas tinham vida. Por que eu tenho um problema? Como se, tipo assim, o problema só aconteceu depois do Sinai. Por que eu tenho um problema? Porque na própria carta aos Romanos ele vai dizer: a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Está entendendo? E aí ele ainda diz, mas assim, e essa parte é meio que uma chave para dar uma luz para a gente. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Quero fazer uma pergunta. O que é que ele quer dizer com isso? Ele entende que as pessoas que estavam em Adão e Moisés, entre Adão e Moisés, aquelas pessoas que nasceram ali entre Adão e Moisés, mesmo não tendo cometido o pecado à semelhança de Adão, estavam debaixo da morte e eram pecadores também. O que é que ele quer dizer com cometido o pecado à semelhança de Adão? O que é que Adão teve que o pessoal que veio entre ele e Moisés não teve, mas que a partir de Moisés teve de novo? Adão teve, a partir da aliança no Sinai, o pessoal passou a ter também. Não, a presença de Deus sempre esteve presente, inclusive Deus conversou com Caim, né? A gente acabou de ver. Mandamento, lei. Adão teve lei. A única diferença é que a lei de Adão não foi escrita, foi verbal. Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Coma de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Concorda comigo? Então o que acontece? Paulo entende que já havia lei em Adão, embora a lei escrita só tenha sido promulgada no Sinai. E quem viveu entre Adão e Moisés viveu debaixo da morte, mesmo não tendo quebrado um mandamento expresso de Deus. Esses mandamentos só foram revelados no Sinai, correto? Uma vez que a gente entenda isso, aí a gente já começa a ter uma luz do negócio. Que parece que Paulo não tem em mente aqui o Sinai. Parece que ele tem em mente o Éden. Que é a nossa terceira possibilidade. O eu, esse eu retórico, o eu seria um eu retórico, né? Representando a experiência da humanidade geral caída em Adão. Ele está falando da queda da humanidade. Da situação que aconteceu com a humanidade. Ok? Então, Paulo estaria identificado com o homem em Adão, que ele foi um dia. Lembra que a base teológica de toda essa parte do capítulo 5 até o capítulo 8 é Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, que ele desenvolve na segunda metade do capítulo 5. Então, parece que Paulo ainda tem isso em mente. Tá? E aí, o que acontece? Ele está nessa passagem descrevendo a queda e a lei, o papel que a lei tem nessa queda. Tá? Como é que a lei produz morte? Deu para entender? Como é que a lei produz morte? Será que a culpa é da lei? Porque lembra que o tema é esse, né? A questão é, ele vai dizer, primeiro, que na questão do desejo, a culpa não é da lei, o pecado usa a lei. Aí nessa parte da morte, será que a culpa é da lei? Ele está ainda desenvolvendo esse argumento. Aí ele vai, com Adão em mente, dizer essas coisas aqui.
Tá? E aí, resultado. Só para a gente entender melhor isso, vendo o texto lá de Romanos 5, dentro do seu contexto, fica ainda mais claro. Olha o que ele vai dizer. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ou seja, quebraram a lei. Deu para entender isso aí? Vê que o contexto dele é lei, é disso que ele está mencionando aqui. Uma vez que a gente entenda que é plausível entender que o eu ali é o eu, a humanidade como toda em Adão, e isso, consequentemente, era quem Paulo era antes de conhecer Cristo, correto? Então, o que é que vai acontecer? Vamos voltar para o texto. Vendo parte a parte do texto para entender o que ele quer dizer. Primeira coisa que ele vai dizer: antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Houve um tempo que a humanidade viveu sem lei. Quando foi o tempo que a humanidade viveu sem lei? Antes do decreto de Deus para Adão. Ok? Correto? Então, houve um tempo que a humanidade viveu sem lei. Aí o que acontece? Adão tinha vida perfeita no paraíso. Era vida, tá? Mas foi a transgressão ao mandamento de Deus que produziu morte. Chegou a lei, passou a existir a morte. Mas a questão é, então foi a lei que causou a morte? Vamos continuar no que ele vai dizer. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Mas peraí. Ele começa a dizer, o objetivo do mandamento não é a morte. O objetivo do mandamento é produzir o quê? Vida. Mas terminou resultando em morte. Como é que pode? Como faz sentido? Como é que pode algo que foi feito para dar vida terminar dando morte? Então, o propósito do mandamento era a obediência. E o fruto da obediência seria vida para sempre no Éden. Lembra o que tinha lá? Né? A árvore da vida, que ele podia comer à vontade, não iria morrer. Mas depois que ele transgride o mandamento, aí Deus o expulsa do Éden. Correto? Aí a questão, então, o que foi feito para gerar vida? Produziu morte? Então a culpa é da lei? A culpa é do mandamento? O próximo versículo vai mostrar que assim como com desejo, não. Aí ele vai e repete quase que do mesmo jeito a maneira como ele terminou aqueles 2 versículos, ó. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Espera aí. O mandamento, ele foi feito para produzir vida, não foi feito para produzir morte. Só que uma vez que o mandamento foi posto, o pecado produziu um engano. Produziu um engano no coração do homem. E aí o que foi que aconteceu? Ele foi e transgrediu. E porque transgrediu, morreu. Queridos, olha só, interessante a maneira como Paulo coloca, especialmente utilizando-se dessa expressão engano, tá? Porque veja só, o verbo que ele usa aqui para enganar, o verbo exapatal, é o mesmo verbo que ele usa para mencionar o engano da serpente em relação a Eva. Em 2 Coríntios 11:3, olha o que ele diz. O que receio quer evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Não é interessante isso? Paulo só usa esse verbo mais uma vez em 1 Timóteo. E adivinha se referindo a quê? Mais uma vez o engano da serpente em relação a Eva. São as únicas vezes que Paulo usa essa palavra no Novo Testamento. Tá? Ainda tem mais um detalhe. Esse mesmo verbo vai aparecer na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Sabe aonde?
Quando Deus pergunta a Adão, a Eva, o que é que você fez? E ela diz, a serpente me enganou. Então, é bem provável que Paulo tem em mente aí, fazer um paralelo com o desejo pelo pecado, com a atuação da serpente no Éden. Então, o que foi que aconteceu? O problema não foi o mandamento. O mandamento era bom, era para produzir vida. Mas o que foi que a serpente fez? Ô Eva, vem cá. O que foi mesmo que Deus disse? Né? Aí, ele disse que não podia comer do fruto, nem tocar nele, aquela coisa toda. Aí ele, rapaz, senão a gente vai morrer. Que papo é esse que vai morrer? Não. Quebrar o mandamento não vai produzir morte, não. Pelo contrário, quebrar o mandamento vai produzir mais vida. Sabe por quê? Porque vocês vão ser igual a Deus. O problema é que Deus não quer que vocês sejam como Ele. Então, em essência, qual é a enganação do pecado? É fazer você achar que o que produz vida, produz morte. É fazer você achar que melhor não é a obediência, melhor é a transgressão. E cara, o que é que o pecado faz com o mundo lá fora? Quando você fala da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, isso é um negócio, né? Isso é escravidão, né? Eu lá vou viver nisso. Até os crentes, às vezes, têm uma visão dos imperativos de Deus na sua palavra como uma coisa ruim, uma coisa que me faz mal. O que me faz bem é ser feliz. O que me faz bem é curtir a vida. Esse é o engano do pecado. Aí o que é que acontece? O pecado convence você que o que produz vida, na verdade é para produzir morte. Aí você transgride. Aí você descobre que na transgressão, realmente, o que era para produzir vida, produz morte. Deu para entender? E aí, amigo, o resultado disso qual é? Lascou tudo. Aí Paulo vai e encerra esse parágrafo até o verso 13, dizendo assim: de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Olha o que acontece. Paulo agora completa a resposta da pergunta que ele fez no versículo 7. Qual foi a pergunta que ele fez no versículo 7? É a lei pecado? Não foi essa a pergunta? Naquele momento ele só se preocupou em responder o quê? Definitivamente não. Agora ele completa a resposta. Ele diz, não, a lei é o quê? Santa. O mandamento é o quê? Santo, justo e bom. Por quê? Porque a lei é a lei de Deus. Ela provém de Deus. E o que provém de Deus é consoante a sua natureza. Deus é santo, justo e bom. O que provém de Deus é santo, justo e bom. Deus entregou a lei para que houvesse vida, para que o homem vivesse de acordo com esses preceitos. Mas o que foi que aconteceu? O pecado enganou o homem. O pecado convenceu o homem de que ao invés de vida o mandamento produzia morte. Ao invés de bom o mandamento era mau. E fez o homem acreditar que o bom era desobedecer. E aí a partir desse engano o homem desobedece, aí o pecado é vitorioso. E usa a lei para isso. Aí o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que com isso é que se percebe o quanto o pecado é nojento. O quanto o pecado é pecaminoso. O pecado se revela extremamente pecaminoso justamente pela sua capacidade de pegar uma coisa boa, que era para produzir vida, e usar ela para fazer algo ruim, produzir morte. Olha como o pecado é mau. Ele consegue pegar uma lei que o propósito dela era fazer você ser santo e despertar em você desejo pelo pecado. Olha como o pecado é mau.
espiritual, ele consegue pegar uma coisa que foi feita para lhe dar vida e a partir dela fazer você morrer, porque ele convence que a transgressão é melhor. Trocando em miúdos, o que ele precisou se explicar, por causa das coisas que ele já tinha dito sobre a lei não é o assassino. A lei não é o vilão. O vilão é o pecado. Imagina aí, André, a situação. O cara é preso em flagrante porque deu 28 facadas na mulher. Né? E aí, resultado, a mulher morreu, é indiciado por homicídio. Aí vai ser ouvido e ele chega lá e diz, olha, a culpa não é minha, a culpa é da faca. A faca é má. Vocês deviam prender o dono da fábrica de facas. Tem até gente que tem esse tipo de argumento aí, né? Por aí, né? Você devia prender o cara que fez, ó, da fábrica de facas. Cara, para que a faca foi produzida? A faca foi produzida para você cortar a sua carne para gerar o alimento que vai lhe dar a vida. Mas a maldade do cara conseguiu pegar uma faca que era para lhe dar vida e produzir morte com ela. Então é isso que Paulo está falando. A lei, ela foi feita para produzir vida e santidade. Mas o criminoso de verdade, que é o pecado, utiliza-se da ocasião, utiliza-se da lei, do que a lei produz a priori, e lhe convence a fazer o contrário. E aí, com isso, ela produz a morte em você. Então, meu querido, para encerrar, volte para casa com isso no seu coração. A lei não é o agente da morte da humanidade, mas sim o pecado. Então você deve amar a lei e odiar o pecado. Porque tem gente que odeia a lei. E até crente que odeia a lei. Você não tem que odiar a lei. Você tem que amar a lei. A lei é santa, justa, boa. A lei expressa o melhor de Deus para aquela nação de Israel na antiga aliança. Então, a lei só trazia coisa boa para aquele povo. Você tem que ter raiva do pecado. Isso disso você tem raiva. Você não deve ter raiva também de regra. Se você é crente, se você é governado pelo Espírito, é até bom ter umas regrinhas para você ficar com medo de fazer besteira. Então, por exemplo, uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, ela disse, pastor, você trairia sua esposa? E aí eu disse para ele, cara, olha só, eu não posso dizer que isso seja impossível. Mas eu vou lhe dizer que isso é muito improvável. Aí ele vai dizer, por quê? Eu digo, olha, em primeiro lugar, porque antes dela, a minha aliança é com Deus. Em segundo lugar, porque eu amo a minha esposa. Mas em terceiro lugar, mas talvez o mais forte dos outros dois, é porque eu morro de medo. Eu sou um medroso, como diz lá na minha terra, um pinão. Pinão é aquela pessoa que morre de medo. Não tem coragem. Se eu inventasse essa moda de pegar uma mulher e levar para um motel, rapaz, eu ia ficar com tanto medo. Mas tanto medo. Medo de ser pego, medo, você sabe, que eu acho que eu não tinha nem condição de fazer nada com ela. Sabe? Eu ia me tremer, eu ia suar. Está entendendo? Então, eu tenho para... Aí, resultado. Aí a pessoa olhou assim para mim e disse, mas rapaz, mas esse medo... Eu digo, rapaz, esse medo é uma bênção que Deus colocou na minha vida. Porque Ele vai me delimitar. Ele vai me impedir de fazer a besteira. Então, as regras, as leis têm esse efeito. Sabe, quando alguém diz, quando seu pai diz, cara, não faz isso. Olha, 10 horas em casa. Isso é proteção para a sua vida, vocês que são aí adolescentes. Olha, eu não quero você com amizade muito chegada com essa pessoa. Isso é proteção para a sua vida, cara. Sabe? Regras são bênção. E quem é governado pelo Espírito não tem para que odiar regras. Ah, mas às vezes eu vejo pessoas, olha, odeio regras. Eu digo, meu filho, você está com problema então. Está entendendo? Não tem para que odiar regras. Por quê? Eu odeio o pecado. E se as regras vão me ajudar a fugir dele, venha.
né? Você chega num acampamento de jovens, não pode namorar, não pode beijar, não pode ficar, não pode segurar na mão, não pode fazer não sei o quê. Aí, às vezes, os jovens estribucham, sabe? Aí, não pode nada. Meu amigo, isso é para lhe proteger, porque tu já pensou, se pudesse tudo, aí estava todo mundo lá, aprendendo de Deus no culto, e tu escondido, ficando do lado. Aí o que é que isso vai produzir de crescimento espiritual para a sua vida? O que é que vai ser de bênção para você isso aí? Então a regra lhe abençoa, a regra lhe protege, né? A regra lhe gera vida em você. Então esse deve ser o sentimento da gente. Quem é crente governado pelo Espírito não tem para que ter raiva de regra. Lógico, quando a regra atinge, extrapola o nível do razoável, e o sujeito quer legislar até onde Deus não legislou, aí fica meio pesado, né? Como, por exemplo, no estatuto da igreja disser quantos dedos abaixo do joelho a saia da mulher tem que ter. Já pensou? Né? Então tem coisas disso no passado. Eu, quando era seminarista, a gente fez uma pesquisa em atas antigas da PIB de João Pessoa. A PIB de João Pessoa tem mais de 100 anos, né? E aí nós fizemos uma pesquisa, um grupo de trabalho foi feito na igreja, eu ajudei, e nós descobrimos uma coisa extremamente pitoresca, numa ata super antiga lá. Um irmão que foi excluído da igreja, presta atenção, ele não foi só disciplinado não, ele foi excluído da igreja porque comprou um relógio digital. Isso aí está em ata, tá? Provado em ata lá. Então, o resultado. Quando as regras humanas atingem esse patamar absurdo de você querer dar uma de Deus, porque Deus não estabeleceu regra o suficiente. Aí você tem que inventar as suas, é demais. Mas uma vez que as regras servem para que você cumpra o que Deus estabelece na sua palavra, então as regras são bênção. E eu devo amá-las né? Relógio digital, não fala mais nem comigo. Eu não quero me assentar na roda dos escarnecedores. Amém, queridos? Na próxima quarta-feira a gente continua o capítulo 7, tá? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Tua misericórdia é o que nos sustenta, Pai. Todo dia de manhã o Senhor nos dá outra chance, Pai. Isso é não tem nem palavras para descrever a bênção que isso é na nossa vida. Eu quero nesse momento, Pai, te agradecer por Tua lei. Eu gostaria, Pai, que no nosso coração houvesse o mesmo sentimento que o salmista expressa quando diz, eu amo a Tua lei. Pai, que a gente tenha esse amor, Pai. Não tem para que a gente ter raiva de regras. Mas a gente não vai aceitar regras de homens que não têm a intenção de expressar de fato o que a Tua palavra expressa. Mas, Senhor, aquilo que vem para que a gente venha cumprir Tua palavra, a gente ama, Pai. Ama e recebe com alegria, Senhor. Que a gente ame a Tua lei e odeie o pecado. O pecado a gente tem que odiar. E se uma lei vier para me ajudar a não pecar, eu quero essa lei, Senhor. Vai, Deus, nos abençoa. Peço que o Senhor nos dê uma continuação de semana na Tua presença. Que o Senhor nos leve a meditar e crescer, Pai, sempre, cada vez mais na Tua palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Ótima continuação de semana para você.